É estranho, né? Nessa nova série Obi-Wan Kenobi, a gente tá tendo uma experiência. A gente tá vivenciando um lado de Obi-Wan Kenobi que a gente nunca achou que seria possível existir, né? Você que leu o título desse vídeo antes de clicar aqui, você sabe exatamente o que eu tô falando. A coragem de Obi-Wan Kenobi, o seu instinto Jedi, a sua vontade de fazer bondade, né? E Obi-Wan Kenobi parece ter perdido isso. E a gente não pode culpá-lo. A gente sabe muito bem o que aconteceu na Vingança dos Sith. O filme que foi extremamente divertido da gente assistir para alguém que vivenciou aqueles acontecimentos, como Obi-Wan Kenobi, deve ter sido, sem dúvida, algo extremamente traumatizante. E agora, bem aqui nessa série Obi-Wan Kenobi, a gente tá vendo os frutos dessa semente, dessa árvore que foi plantada. O resultado de todos esses traumas da Vingança dos Sith na vida de Obi-Wan 10 anos depois. E como ele mudou, gente. Na série Clone Wars, a gente acompanhou um Obi-Wan Kenobi completamente diferente. O Obi-Wan corajoso, o Obi-Wan Jedi que ajudava as pessoas em necessidade. O Obi-Wan que tinha piedade, o Obi-Wan que tinha amor e o Obi-Wan que tinha compaixão. Mas alguma coisa aconteceu. E a gente sabe o que aconteceu. Anakin Skywalker aconteceu. Obi-Wan Kenobi, querendo ou não querendo, ele foi responsável por treinar o cara que destruiu tudo que ele conhecia, destruiu a Ordem Jedi, destruiu todos os seus amigos. Querendo ou não, Obi-Wan teve uma parte em todo esse massacre. E agora, anos depois, a gente tá vendo um Obi-Wan Kenobi que a gente pode até mesmo dizer que é egoísta, cauteloso até demais. O Obi-Wan Kenobi, que na minha opinião mudou da água pro vinho. Quando um Jedi em necessidade se aproximou de Obi-Wan, pedindo ajuda, o Obi-Wan que antes talvez ofereceria comida, quem sabe um teto para passar uma noite. Agora, ele simplesmente virou as costas para o Jedi. Esconda o seu sabre de luz. A luta terminou. Não ajudamos mais ninguém. Fique escondido. Isso é tudo que Obi-Wan tem pra dizer agora. E quando Tio Owen estava em necessidade, Tio Owen, alguém que Obi-Wan Kenobi conhece pessoalmente há anos, quando ele precisava de ajuda, Obi-Wan Kenobi simplesmente cruzou os dedos e ficou olhando. Ele nem sequer moveu um músculo para ajudar, nem sequer o músculo da força. O antigo Obi-Wan Kenobi jamais deixaria isso acontecer. Quando Leia Organa, irmã de Luke Skywalker, um personagem de extrema importância, não só pra gente, mas para Obi-Wan também. Quando ela precisava de ajuda, quando Bail Organa pediu a ajuda de Obi-Wan Kenobi. Eu não sou o cara que eu era no passado, e eu não posso te ajudar. Isso foi tudo que Obi-Wan tinha pra dizer. Contrate um caçador de recompensas, eu tô fora dessa aventura. Quando nós vemos esse novo Obi-Wan Kenobi em Tatooine, a conclusão que a gente chega é que aqueles traumas que eu citei no começo do vídeo, a queda de Anakin Skywalker, a luta contra o seu aprendiz, a sua participação, o seu papel nessa queda da Ordem Jedi, a gente pensa que são esses fatos que transformaram Obi-Wan nessa nova figura que a gente tá vendo. E a gente estaria certo em assumir isso. Realmente esses acontecimentos tiveram um papel, eles influenciaram nesse novo Obi-Wan, nessa sua nova personalidade. Mas de forma alguma essa é a única razão que Obi-Wan está agindo como, entre aspas, um covarde. Existe muito mais que faz um Jedi ser um Jedi. E claro, eu estou falando da força. Vocês lembram quando o Jedi foi pedir ajuda para Obi-Wan Kenobi? E Obi-Wan simplesmente disse que eles atrairiam muita atenção se estivessem juntos? Se você parar para pensar, isso não faz muito sentido. Bastava os dois esconderem os seus sabres de luz e manterem suas cabeças baixas, eles não atrairiam a atenção de ninguém. Mas se você pensar profundamente, você vai ver que Obi-Wan estava completamente correto. Vamos pegar Yoda como um exemplo. A gente sabe que Yoda se escondeu em Dagobah. E existe uma razão muito especial, muito grande para isso. Claramente não é simplesmente para se esconder dos olhos das pessoas. Se fosse assim, Yoda tinha ido para uma floresta, ele tinha ido para um deserto que nem Obi-Wan Kenobi. Mas não, a gente sabe que Yoda escolheu um planeta pântano, mas não é um pântano qualquer. É um pântano especial, um planeta pântano com uma fortíssima assinatura no lado sombrio. E é exatamente essa assinatura onde eu estou querendo chegar.
a gente sabe que a Força é o maior aliado dos Jedi e é também, claro, uma arma dos Sith. Agora, você se lembra quando Yoda explicou para Luke Skywalker o que é a Força? Yoda disse que a Força, ela tá em todo lugar, ela engloba, ela segura o universo, ela emite das coisas, ela penetra tudo que é vivo. Agora, um sensitivo na força, altamente treinado para sentir a força ao seu redor. Ele consegue não só sentir a força ao seu redor, no universo, mas ele sente também a força emitindo de uma pessoa. E é exatamente isso que faz alguém como Palpatine ser excepcionalmente poderoso e habilidoso. Ele conseguiu esconder essa sua assinatura na força, no lado sombrio extremamente poderosa, ser sentida por outras pessoas. Mas claro, o caso de Palpatine é completamente diferente. Palpatine nasceu com esse dom, essa habilidade na força de se esconder de outras pessoas. Inclusive, quando o seu mestre Darth Plagueis o encontrou pela primeira vez, ele nem sequer conseguiu acreditar, ele não conseguia sentir nada emanando de Palpatine. Mas infelizmente, como eu disse, isso é uma habilidade rara. Isso é um dom que a pessoa nasce. E Obi-Wan Kenobi não tem. E Mestre Yoda não tem. Por causa disso, Mestre Yoda teve que se esconder em um lugar onde emanava o lado sombrio também. Dessa forma, esse lado sombrio que emana do planeta mesclaria junto com o seu lado luminoso e faria com que Yoda se tornasse praticamente invisível. Mas claro, o caso de Obi-Wan Kenobi foi um pouco diferente. Obi-Wan Kenobi não é o Mestre Yoda. Obi-Wan Kenobi não tem o potencial na força que Mestre Yoda tem. Então, para Obi-Wan Kenobi, simplesmente um planeta mais remoto já seria o suficiente. Então ele escolheu o deserto de Tatooine. Mas ainda assim, nem tudo seriam flores. A gente consegue notar que Obi-Wan não tá utilizando nem sequer os seus poderes na força. Exatamente por essa razão que eu acabei de explicar. O uso da força, meditar demais, treinar demais, usá-la demais, atrai atenção desnecessária, fortifica a sua assinatura na força. Por isso Obi-Wan, de certa forma, se tornou, digamos, cego à força. Obi-Wan propositalmente está escondendo seus poderes, reprimindo a sua conexão. E é interessante a gente falar nisso porque não é a primeira vez que isso acontece. Na época das antigas guerras, nas guerras contra os Mandalorianos, na Velha República, existia uma Jedi chamada Mitra Surik, a Exilada. E Mitra Surik, através de uma super arma chamada o Gerador de Sombras em Massa, se tornou surda à força. Algo que a gente chama de uma ferida na força, um eco, um buraco no espaço e no tempo. Um distúrbio na força tão grande dentro de si mesmo que transformou ela praticamente invisível a outros. E claro, o caso de Obi-Wan não foi tão extremo, mas a gente consegue entender por que ele reprime a sua força. Se tornando cego à força, se tornando surdo a ela, você reduz a sua assinatura. Exatamente por isso que Obi-Wan não convidou aquele Jedi, não deu para ele um teto para dormir uma noite, uma refeição para encher o seu estômago. Um Jedi por si só já é perigoso demais, já solta uma assinatura já notável. Agora 2 Jedi com certeza atrairiam atenção demais, e Obi-Wan sabe muito bem disso, e Obi-Wan agora ele é muito cauteloso. Afinal, ele tem uma missão muito importante, ele tem que cuidar de Luke Skywalker. Ele tem que treinar a última esperança dos Jedi. Mas deixe aí nos comentários o que você acha desse novo Obi-Wan Kenobi. E se você gostou do vídeo, seja cauteloso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.